Eu acho que é o que muitas vezes falta essa percepção em muitos profissionais, né, que estão na carreira. Como você falou, né, é legal circular no campus, ver novas pessoas chegando, né? De tédio a gente não morre no campus universitário, né? Porque não para de acontecer coisa. A gente fala sobre os desafios, a gente talvez, né, tenha esse medo de assustar o pessoal, mas essa fala aqui, ela não é só para quem tá chegando, ela também é para quem tá lá na frente. É porque eu acho que muitas vezes pode acontecer daquela pessoa que já tá há muitos anos na carreira universitária, na carreira acadêmica, e vai ficando entediado, talvez, ou vai deixando de ter esse brilho nos olhos. Eu acho que esse papo também é para você, não é só pro cara que tá querendo iniciar. Eu acho que esse papo também é para você que tá lá na frente e não tá vendo mais esse frescor, né? É muito legal andar pelo campus e ver, né, enxergar esse frescor e se reconhecer como parte disso. E eu acho que nós, como cristãos, com essa noção de serviço, ou essa noção talvez de ministério, que eu acho que foi o Johnny que falou no começo, né? Ou foi o Guto, dessas oportunidades da gente trazer essa visão, isso é muito rico. Bibotalk e a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência apresentam BTcast ABC2. Muito bem. Está no ar o BTcast ABC2, o de número 64. Eu sou o Thiago Pereira e eu tô aqui procurando onde que eu coloco a minha igreja no currículo Lattes. Vocês sabem onde fica isso, gente? Boa, sou o Gustavo Assi e eu acho que a universidade abre muitas formas de serviço no reino de Cristo. Olá, eu sou Jonathan Freitas e a glória de Atenas também será levada a Nova Jerusalém. Uau, muito bom. Eu comecei fazendo palhaçada e o pessoal começou a aumentar o nível aqui, né? Gente, vai ter alto nível de conversa aqui hoje. A gente tá com nossos amigos Guto, Gustavo Assi e o Jonathan Freitas. São dois amigos de longa data da BC2, que estão aí desde o início da BC2. O Guto vocês já conhecem. O Johnny, posso chamar de Johnny ou chamo de Jonathan, John? Claro, Johnny. O Johnny será muito bom vocês conhecerem, ele está estreando aqui no BTcast hoje. E o nosso papo, vocês já viram aí, é sobre a vida acadêmica. Nós percebemos que nunca tínhamos falado sobre a vida acadêmica propriamente dita, né? Nós já falamos sobre saúde mental na universidade, nós já falamos sobre o cristão de humanas na universidade, mas a gente percebeu que precisávamos trazer um foco mais específico nessa trajetória acadêmica, na carreira acadêmica, nesse trabalho tão belo, tão difícil e tão desafiador. E a gente quer falar exatamente sobre isso, a gente quer falar sobre os desafios, os dissabores, mas também as bênçãos da vida acadêmica. Mas antes da gente falar sobre isso, vamos para os nossos recados laboratoriais. Olá, pessoal! Eu tenho alguns recados importantes da ABC2 para vocês. Quero te convidar para conhecer os cursos da Academia ABC2, a plataforma de formação intelectual cristã em que os estudantes adquirem conhecimento, cultivam virtudes intelectuais e aprofundam sua cosmovisão. Nós temos hoje 7 cursos com inscrições abertas, sendo um deles totalmente gratuito, e mais 3 cursos avançados serão lançados em breve. Uma trilha de formação e crescimento preparada para você em diversas áreas. E tem muito mais. Tem chamadas do radar abertas, esperando seu texto para ser premiado. Tem o programa Ciência e Sapiência, um material exclusivo para ensino médio. Tem a revista Um nos Mundos, com muito conteúdo que explora as interfaces entre ciência, filosofia e teologia. E tem a Conferência Nacional da ABC2 acontecendo esse ano. Veja todas as informações nas nossas redes sociais, da Cristãos na Ciência e Academia ABC2, em nossos sites, e se envolva. E agora vamos ouvir essa conversa. Gente, muito bom. Pra gente começar o nosso papo, né, eu quero que os nossos amigos se apresentem justamente a partir desse ponto de vista acadêmico também, né? Podem falar quem vocês são, de onde vocês vêm, mas eu queria ouvir um pouco sobre a trajetória acadêmica de vocês, né? Vocês dois são pessoas que estão, de fato, ligadas ao mundo acadêmico, são pessoas que estão aí já há alguns anos nessa caminhada como professores universitários, e eu queria que vocês contassem um pouco, talvez, para os nossos ouvintes, quem são vocês nesse caminho. Acho que depois disso, né, na nossa conversa, a gente quer talvez também
desmistificar um pouco sobre algumas questões que as pessoas têm, né? O que é a vida acadêmica? O que o professor acadêmico faz? Né? Um professor universitário. Cara, eu tô rindo até agora aqui do currículo Lattes. Quem quiser conhecer, vai atrás do currículo Lattes, mas vamos falar um pouco mais sem Lattes, né? Eu sou um engenheiro, naval e oceânico. Sempre quis ser engenheiro desde pequenininho. Venho de uma família aí que só tem engenheiro, né? Falta médico, falta psicólogo, mas engenheiro tem de sobra. E fui estudar engenharia naval na Universidade de São Paulo. Depois fiz o meu mestrado lá em engenharia mecânica e fui fazer o doutorado em aeronáutica lá no Imperial College em Londres, onde passei 4 anos, eu e minha esposa, lá em Londres. Depois voltei para o Brasil e aí ingressei na carreira acadêmica como professor na Universidade de São Paulo, na Escola Politécnica, no Departamento de Engenharia Naval e Oceânica, que foi onde eu me formei lá no início, né, na turma de 99. Aí tô lá até hoje. Hoje eu sou um professor, assim, se for dar o título completo, né, meu título, eu sou um professor titular de energias renováveis e transição energética. Uau! Essa é a área que eu tenho trabalhado agora. Mas dentro dessa carreira toda, talvez uma das coisas mais legais que eu fiz foram as saídas do país como professor visitante no exterior. Então, em 2013, passamos um tempo na Universidade de Oxford, com a família, depois fomos para o Caltech, lá na Califórnia, e agora eu estou falando aqui do Texas, onde eu estou passando um ano na Texas A&M como um professor visitante. Isso é uma das melhores coisas que a carreira acadêmica pode proporcionar. Muito legal, gente. Muito bom, gente. O Guto tá aí do Texas falando com a gente, então não é todo dia que a gente tem um convidado diretamente do Texas aqui. Muito bom. Valeu, Guto. Que legal ver um pouco da sua carreira, né, e acompanhar um pouco disso de perto. Johnny? Legal. Eu também sou engenheiro, formado em engenharia de produção, 2007, na própria UFMG. Eu fiz uma parte da graduação numa escola de engenharia na França, que chama ESIE, e foi lá, inclusive, que eu decidi seguir a carreira acadêmica, apesar de que eu já vinha fazendo iniciação científica desde o segundo período. Então, logo que eu voltei, eu entrei no mestrado, aí na área de administração, também na UFMG, era o período que eu estava me casando, e logo depois do mestrado fui para o doutorado, ainda em administração, também na UFMG, e uma parte dele eu fiz na Escola de Negócios associada à Universidade de Montreal, que é a HEC. Depois eu fiz um pós-doutorado também em métodos de pesquisa, também na UFMG. Enquanto eu estive ali na equipe inicial, né, da BC2, eu coordenei, antes de entrar como professor da UFMG, que é o que eu sou atualmente, eu coordenei as pesquisas, as primeiras pesquisas que a BC2 fez e que a gente continua fazendo até hoje aí com Marcelo Cabral, Thiago Garros. Então, sempre trabalhei nessa parte também. E atualmente eu sou professor do Departamento de Ciências Administrativas da Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG. E, mais especificamente, eu estou na outra ponta da carreira, né? O Guto já está lá no professor titular. Eu sou professor adjunto na área de estratégia e métodos de pesquisa. E concordo com o Guto que uma das melhores coisas que a carreira acadêmica abre para a gente é essa possibilidade de interação internacional, né? E ver mais amplamente como funciona a academia no mundo. E é algo ao qual eu tenho tentado me dedicar também mais recentemente. Muito interessante, gente. Muito legal ouvir essas histórias, né? E ver como que a carreira de vocês vai por caminhos, às vezes, muito tortuosos também, né? Eu acho que toda carreira acadêmica, de algum nível, tem esses caminhos que a gente nunca sabe, a gente não consegue prever de antemão e, de repente, a gente está em outro país, está na França, está no Canadá, está nos Estados Unidos, Texas, enfim, né? Mas eu imagino que isso tudo vem recheado de muitos desafios também, né? E eu acho que na experiência de vocês, né, experiência pessoal mesmo, vocês ao longo de todos esses anos, eu imagino que vocês tenham, de fato, vivido esses grandes desafios. Eu queria ouvir de vocês um pouco sobre isso, né? Assim, valeu a pena passar pelos desafios, assim, que eu acho que são muitos ou que continuam, né? Eu acho que tem os desafios que já se passaram, que é uma parte da história, e tem os desafios constantes, né? Que são parte da caminhada. Vocês querem compartilhar um pouco sobre isso, assim? E eu sei que esse é um tema, assim, né? Falar sobre os desafios da carreira acadêmica é um tema totalmente amplo que serve para todo mundo que está na carreira. Mas eu quero afunilar um pouco para colocar nesse perfil do acadêmico cristão. Vocês, como acadêmicos que têm uma caminhada cristã já antes da própria caminhada acadêmica, vocês sentem que os desafios são os mesmos? Existem desafios que são particulares
do cristão, né, nesse caso, é mais difícil para o cristão enfrentá-los? O que vocês perceberam, têm percebido ao longo da caminhada de vocês, ou talvez de colegas que vocês acompanham também? Cara, desafios tem em todos os lugares, mas tem alguns que são próprios da carreira acadêmica e da carreira universitária no Brasil, né? Para ser mais específico. Tem coisas que são só nossas e a gente não vai encontrar em outros lugares do mundo. Eu começaria dizendo que quem gosta de carreira acadêmica gosta de geração de conhecimento, gosta de conhecer coisas, de estudar, gosta de produzir conhecimento, de investigar, né? De fazer pesquisa, em última análise. Claro, eu não vou falar dos desafios da minha área de pesquisa técnica especificamente, mas quem vai para a carreira acadêmica, na minha impressão, tem que trabalhar bem com incerteza. Você não está entrando no mercado de trabalho, numa empresa consolidada, onde você sabe o que é que você vai fazer das 9 da manhã às 5 da tarde, né, onde você vai ter uma estrutura hierárquica que vai te dizer que trabalho que você faz, como é que você faz, e se você não terminou de fazer, você volta para casa e amanhã você continua. Não funciona assim. Você não sabe o que virá daqui a 5 anos. Na verdade, você está tentando descobrir o que é que você vai fazer daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Então tem que curtir um pouco essa incerteza, e eu gosto disso. Eu não gosto daquela engenharia rotineira. Tem o seu valor, tem gente que gosta e elas são necessárias, mas eu não curto, cara, esse negócio de entrar todo dia no mesmo trabalho, na mesma atividade, nem no mesmo horário. Eu gosto da liberdade de horários, de não ter chefe, né, de conseguir pensar no que é o meu futuro de pesquisa, dessa liberdade acadêmica que só a academia proporciona. Por outro lado, quem não lida bem com isso vai viver com frio na barriga constante, porque se você não conseguir a verba para o seu projeto, se você não conseguir pagar o laboratório, se você não conseguir publicar o tal do paper, então tem sempre essas incertezas que mantêm a gente na ponta da cadeira. Outro desafio que eu vejo é o do ego. Assim, na academia, você está lidando com um monte de especialistas e todo mundo se considera o maior especialista naquela área, né, na sua área específica. Então, é um monte de egos inflados na academia, não só na brasileira, mas no mundo inteiro. Então, lidar com os egos sem uma estrutura hierárquica forte é muito difícil. É aquela analogia lá de pastoreando gatos, né? Herding cats, que se fala em inglês. É isso mesmo, na academia você está tentando pastorear ali, né, um bando de gatos, cada um quer ir para o seu lado. Então, eu acho que isso é uma característica assim, mundial, sabe, da academia. Né? Todo acadêmico tende a ter um reizinho na barriga e nós cristãos precisamos ser lembrados o tempo todo da humildade, né? A humildade na academia é fundamental. Cara, gestão do tempo e gestão de atividades. Agora falando da academia brasileira. A gente tem que fazer muita coisa que você não sabe fazer ou não foi preparado para fazer e você não é bom fazendo. Você não é eficiente. Fazer gestão de pessoas, às vezes gestão de recursos, né? Isso você aprende enquanto caminha. Porque na academia brasileira, nas universidades brasileiras, às vezes o óbvio não funciona. Então o óbvio é feito pelo docente, pelo professor. E aí você acaba enxugando gelo, né? Muitas vezes fazendo muita coisa que tira o seu tempo prioritário das suas atividades de docência ou de pesquisa, né? E às vezes isso entra na gestão do nosso próprio tempo. Dedicar tempo na carreira acadêmica pode muito facilmente entrar na tua família, na tua igreja, consumir tempo de outras áreas, porque a academia não tem um horário definido, um período definido. O negócio, né, te consome. A docência é muito assim, né? O professor não para de pensar na aula quando ele vai embora para casa. Ele está planejando, ele está pensando na prova, ele trabalha no chuveiro, ele trabalha no trânsito. As ideias não param. E a vida acadêmica é um pouco disso. De repente, aquela rotina da universidade entrou na tua casa, né? É muito fácil isso e a gente tem que tomar um cuidado, principalmente para quem tem famílias jovens, né, filhos pequenos, para isso não ser um problema na gestão do nosso tempo e concorrer com outras atividades importantes. Curioso, né? Parece um problema semelhante a que muitos pastores enfrentam também, né? Da vida da igreja com a vida familiar. Cara, eu acho que tem muita semelhança no ministério pastoral e no serviço acadêmico. De novo, eu acho que é um serviço. Quem vai para a academia tem que entender que está prestando um serviço. Você serve alguém, a sociedade diretamente, mas o cristão serve também a Deus no serviço à academia ou à sociedade. Então, se você não entender como um serviço,
fica muito complicado. Perfeito, e concordo totalmente com esses pontos do Guto, né? Essa questão da gente estar trabalhando com inovação no sentido mais amplo dentro da sociedade, então a gente sempre está buscando conhecimento de fronteira e isso envolve incertezas. Um projeto de pesquisa é algo inquietante, né? Porque a gente não sabe o fim desde o início, pelo contrário, a pesquisa está ali exatamente para a gente tentar descobrir alguma forma de responder uma questão de fato, né? Uma dúvida, uma incerteza. Então esse ponto é muito forte. O segundo também, né, da questão dos egos, como a gente brinca, né? Alguns se acham deuses, outros têm certeza. E realmente, assim, como a Bíblia diz, né, se você não tem assim, os dispositivos morais para colocar o conhecimento no lugar apropriado dentro do todo da vida, né, Paulo fala, o conhecimento incha, né, mas o amor edifica. Então, realmente, assim, tem muita gente inchada, né, e às vezes pouca dessa disposição altruísta, assim, de se entregar sacrificialmente, sabe, pelo outro. É um pouco, às vezes, né, uma mentalidade de usar recursos, usar alunos, usar articulações institucionais para promover o que você quer, né, ao invés de usar-se ou desgastar-se, como Paulo diz também, para promover, assim, o crescimento do outro, né, mesmo que aquilo seja um conhecimento talvez que você já tem, né, mas você vai investir naquilo para passar para uma outra pessoa, né, às vezes até restringindo um pouco seu anseio de continuar se edificando e continuar crescendo, né, no seu próprio conhecimento. Também concordo com esse ponto das várias atividades. Quando eu estava no Canadá, por exemplo, o professor que trabalhava do lado da sala em que eu trabalhava, ele era simplesmente assim, a pessoa que mais tinha publicado na história na área de administração. E ele ficava dedicado somente à pesquisa, ele não tinha nenhuma atribuição de aula, né? E o professor da sala ao lado já tinha ganhado vários prêmios no Canadá como o melhor professor de empreendedorismo do Canadá. E ele podia se dedicar só ao ensino, ele não precisava publicar um artigo, né? E aqui no Brasil, assim, a gente sempre tem que prestar contas de ensino, pesquisa, extensão, administração. Então, pode acontecer um pouco, assim, de um estilo Marta de viver, sabe? Assim, exatamente o que nos motivou no primeiro momento, né? Que era a contemplação, assim, criação de um aspecto específico da criação que a gente quis olhar com mais detalhe, né? Pode acontecer de essa contemplação perder muito espaço, é uma dispersão, né? Uma dispersão de foco entre muitas atividades. Talvez duas coisinhas só que eu acrescentaria é o dilema de você se especializar, porque eu acho que especialmente para o cristão isso é um desafio, assim, porque a gente mergulha muito fundo, né, em alguma área específica e como o Jonathan Sachs dizia, né, a ciência analisa, a religião integra. Então, com a ciência a gente mergulha tudo, mas aí depois a natação para subir e enxergar o todo de novo, ela fica mais desafiadora e aí a integração com a fé, né, que dá essa cosmovisão mais ampla, pode ficar mais desafiadora, né? E eu acho que um segundo ponto tem a ver com a relevância, exatamente porque a gente mergulha muito, tem um aspecto social um pouco complicado, assim, da justificativa de um professor na sociedade, né? Se você é um professor de Oxford, de Cambridge, tudo bem, você anda com o seu paletó pela cidade, todo mundo sabe quem você é e respeita. Agora, você está às vezes numa reunião de família e alguém te pergunta, mas o que você faz? O que você estuda? E você fala, não, nesse último ano eu estudei a nervura da asa esquerda da abelha subsaariana em condições de temperatura entre menos 10 e 15 graus. A justificativa social é mais complexa. Então essa também vira uma questão, né? Ainda mais para o cristão que quer produzir algo assim que seja frutífero, né? E ser relevante no reino de Deus. Às vezes você se pergunta, nossa, mas essa pequena coisa que eu faço, será que ela é realmente significativa e está contribuindo de fato, né, para o avanço do reino de Deus? A resposta é sim, mas o caminho para essa resposta às vezes é mais longo. Legal, eu acho que eu vou querer ouvir um pouco mais sobre essa resposta daqui a pouco. A gente tentar pensar nisso, né? Eu gostei de pensar nessa ideia dessa relevância social, desse papel, né? Eu gostei do que o Guto falou do serviço, né? A gente está servindo de alguma forma. Eu acho que entrar no serviço acadêmico, ou entrar nessa atividade acadêmica já com a ideia de serviço, eu acho que muda toda a perspectiva. E me parece que muitos de nós não somos nem treinados, sequer ouvimos falar sobre isso dessa perspectiva, né? Já entrar nisso
como entrar num serviço. E eu achei interessante, Johnny, que você falou do tripé, né, acadêmico, de ensino, pesquisa e extensão, e ainda falou da administração, que, enfim, né, a gente tem esses 4 itens que o professor, especialmente o professor brasileiro, tem que equilibrar como um malabarista que nenhum de nós somos, de fato, né, esse malabarista que não deixa nada cair. Em algum desses setores, vocês percebem, para vocês, né, o que seria um desafio maior, ou que seria, ou na verdade são questões de aptidão pessoal mesmo, né? Tem essas questões pessoais, mas aí tem as questões sociais também. Quando a gente pensa no nosso relacionamento com os outros, a gente vê muito falar sobre a competição, né? A competição acadêmica, o Guto falou sobre o ego, tem a própria, talvez a gente pode chamar da pressão do sistema, né? Vocês veem que essas pressões ou essa questão da competição toda, ela se dá mais em alguns desses campos específicos, ou o ensino é mais leve por causa disso, ou a pesquisa, ou a administração que envolve questões ali de poder, né? As dinâmicas de poder estão talvez mais na questão da administração. Como vocês veem essa escalada de alguns desses problemas, assim? Thiago, eu acho que, claro, competição vai existir, e até de maneira saudável, em todas as nossas áreas de atuação profissional. Quando você está pensando em pesquisa, em descoberta, lógico que há grupos diferentes no mundo pesquisando a mesma coisa ou na mesma linha. E aí é uma competição natural dentro do campo para você descobrir primeiro, para você publicar antes, para você fazer bom uso daquela informação numa patente ou num novo processo, né? Na nossa área de engenharia, principalmente. Transformar aquilo em aço, né? Como a gente fala, virar alguma coisa útil, né? Um equipamento, um processo e tal. Isso é uma competição natural. Só que essa competição natural, ela pode se escalar para uma competição, assim, quase que sobrenatural, nesse mundo de deuses aí que o Johnny comentou, né? E aí, você tem que constantemente fazer uma leitura de qual área na tua universidade ou na tua carreira, ou naquele momento de carreira que você está, que você deve dedicar mais esforço, ou onde você tem que entrar para competir, para tentar ganhar. Eu vejo assim, talvez no início, a gente entra com aquela visão bastante idealista de que eu vou ser um pesquisador, um professor, um chefe, um líder de grupo de pesquisa, eu vou fazer, né? Aí você percebe que é difícil, que a universidade não funciona tão bem em algumas áreas, você se vê mais útil, às vezes aconselhando alunos e trabalhando com um grupo pequeno e não tanto como um professor de grandes salas de aula, ou outros vão entender, não, eu sou bom mesmo dando aula para centenas de alunos aqui, eu não gosto desse ambiente de laboratório. Outros vão ser muito eficientes na busca de recursos com projetos com empresas, que a gente chama de extensão, né? Fazendo trabalhos na interface universidade com o mundo lá fora. Outros vão ser bons gestores. E é difícil você dar conta e ser bom em todas as áreas ao mesmo tempo. Mas eu acho que também a gente tem que analisar a carreira acadêmica variando em ações ao longo do tempo. À medida que você amadurece, que você conquista certa presença política dentro da universidade, né, que você já passa a ter voz nos colegiados, já é reconhecido pelos seus pares. Só que para isso talvez você tenha que ter publicado um bocado antes. Então fazer do seu pós-doc lá aquela fábrica de papers, porque isso vai te servir para dar uma folga, um respiro no futuro, né? São coisas estratégicas que a gente tem que pensar. Quando eu venho, por exemplo, para um ano desse sabático no exterior, eu sei que é um ano que eu consigo publicar bastante, porque eu tenho mais tempo de tirar os arquivos do HD e escrever bons papers. Eu publico mais em um ano que eu estou fora do Brasil do que nos 5 ou 6 anos entre essas saídas que eu estou no Brasil. E eu tenho que capitalizar nesse momento, porque depois isso vai ser importante na minha vida lá. Então, entender a carreira acadêmica, conversar com colegas mais experientes, mais velhos, para tentar ajustar a sua trajetória, né? Pensar no seu projeto de carreira mesmo, porque não tem plano de carreira na academia. Você não tem RH, né? Você não tem assim, alguém que te norteie ali. Não tem coach para isso na academia. Até teria, vai. Mas você pode se aconselhar muito bem e ter uma boa estratégia, né? E lógico, eu estou falando aqui de acadêmico ou professor para aqueles que provavelmente estão considerando a carreira acadêmica como profissão. Porque o Johnny falou uma coisa interessante. A nossa sociedade brasileira ainda é muito jovem, ou tem pouca gente ainda, massa crítica, com experiência de universidade. Nós ainda temos muitas famílias que não têm ainda pessoas na universidade e muitas mais que têm a primeira geração indo para a universidade agora. Então, quando a gente fala que você é um professor, pesquisador, tal, a maioria da nossa sociedade não entende o que você está falando. Você precisa explicar que tipo de trabalho que você faz, né? É diferente. Nós temos universidades há 100 anos no Brasil.
Brasil e a gente tem universidades há 1000 anos na Inglaterra, né? A nossa sociedade não entende muito bem como é que funciona o mundo acadêmico, muito menos o mundo universitário. E isso é muito fácil quando explodem aí nas bolhas das redes sociais críticas ou difamações contra o professor ou o meio acadêmico, como se a universidade fosse uma fábrica de turbulências, de não fazer nada, de enxugar gelo, né? Tem um hiato aí, né? Um abismo entre entender o que se faz na academia, o passo, a velocidade das coisas, né? E a percepção de um trabalho na fábrica, na loja, no serviço, na nossa sociedade de forma geral. Perfeito. E assim, pegando esse último ponto do Guto para depois comentar mais especificamente sobre aquilo que você levantou, Thiago, assim, em várias culturas, né, desde a antiguidade, qualquer organização social, em geral, era pensada como um corporação social. A analogia corpórea, em geral, era uma analogia bem fundamental para se pensar assim, uma atuação em grupo, né? E as sociedades eram pensadas assim. Então, por exemplo, na coroação de Davi, é interessante, o pessoal chega para Davi e fala: nós somos osso do seu osso, dos seus ossos e carne da sua carne, seja cabeça sobre nós, né? Então gera essa imagem assim, de uma corporação político, né, social se formando. Obviamente a gente tem depois o corpo de Cristo para a igreja, mas a gente tem isso em várias outras dimensões. Por que eu estou dizendo isso? Porque realmente, à medida que a sociedade assim, se complexifica, né, e as funções sociais vão se tornando mais claras, algumas instituições, alguns processos, alguns órgãos dessa sociedade tendem a se concentrar mais naquilo que seriam funções capitais, né? Funções da cabeça, na organização daquele corpo social. E de fato, assim, a academia não é a única, mas é uma instituição importante nessa função, né? Uma função de discernimento dos tempos, da cultura, de análise cultural, né? Do parar para pensar, associado aí, quem sabe, ao ouvido, aos olhos, e também da boca, né? De falar, de produzir discursos, teorias, formas de compreensão do mundo que guiem o corpo social, depois nas suas várias especialidades, na ação, né? Na praxis em si ali do dia a dia, para as mãos e os pés de fato encaminharem aquela cultura. Então, eu concordo com o Guto que às vezes é difícil para uma sociedade que ainda tem uma condição material não tão desenvolvida, né, ver o valor do parar para pensar, né? Quem está ali vivendo para pagar o pão do dia realmente tende a já funcionar no modo automático, né? Sem ter esse espaço para reflexão, às vezes até na vida pessoal. Então, na vida social, isso tem seu reflexo, né? Você também, às vezes, vai ter instituições muito mais valorizadas quando elas estão ali no modo ativo, produtivo, das mãos, dos pés, e uma instituição tipo cabeça, como a universidade, a própria igreja, tendem a não ter um lugar tão claro, assim, né? O valor tão claramente reconhecido. Agora, sobre a sua questão, né, dos 4 componentes ali da academia, onde que os desafios aparecem mais, uma resposta rápida, assim, que eu daria é a seguinte: eu não acho que estão, em primeiro lugar, no ensino e na extensão, porque o ensino, ele é meio que autojustificável, né? Assim, ele é belo por si mesmo, as pessoas todas reconhecem porque ele é em si mesmo um sacrifício, né? Ele é uma transmissão de um bem próprio para os demais. E a extensão, ela foi criada, inclusive, na universidade, exatamente com essa ideia de que a universidade tem que transbordar do que ela produz para o seu contexto social mais amplo, né? Então, ela já tem uma vocação, assim, de relevância própria na atividade da extensão em geral. Agora, na administração e na pesquisa, aí, de fato, na administração, muitas vezes, né, a gente vai observar essa guerra por poder, né, por poder cultural, poder político, poder influenciar mesmo a estrutura da universidade. E na pesquisa aí a gente tem essa briga por status, né, onde o status aparece no meio acadêmico sem dúvida nenhuma na pesquisa. Então, eu acho que um antídoto para isso, pelo menos que eu tenho adotado, é pensar sempre no bem que você se sente vocacionado a produzir e não, ou a cultivar, né? E não necessariamente assim nos jogos que te propõem para jogar. Lógico que isso não é uma dinâmica simples, né? E ninguém tem que se considerar messiânico, a gente tem que saber que a vocação ela é comunitária, né? Vão ter pessoas diferentes, cristãos diferentes, para contribuírem com bens diferentes nesse contexto universitário, mas humildemente, assim, enxergar o seu lugar nessa composição e pensar o tempo inteiro como Paulo pensava, né? No bem a ser produzido e não na diferenciação que Deus te concedeu, porque, como ele diz, né? O que você tem que não te tenha sido dado. Então, o que é importante não é o que te foi dado, né? É o que você vai fazer com isso.
Ô, Thiago, posso só fazer um adendo? Senão parece que a gente está espantando todos os futuros professores que estão considerando a carreira acadêmica no Brasil. Lógico, é que você perguntou falando de desafios e de pressões, né? Mas há muito prazer nessas atividades também. Eu tenho muita satisfação. Eu nunca me arrependi de ter escolhido essa carreira e tenho prazer no meu trabalho dia após dia. Lógico, existem desafios em todas as atividades profissionais que a gente vai fazer e tem desafios peculiares da academia brasileira, universidade pública, mais especificamente. Mas, gente, fazer pesquisa e a atividade de docência, para mim, são das coisas mais prazerosas que tem. Eu adoro o tempo no laboratório, o tempo com os meus alunos de pós-graduação, aqueles 10 alunos que são seus orientados, que trabalham próximos de você ali, né, mestrandos e doutorandos e pós-docs. E eu adoro o tempo de sala de aula. É muito prazeroso. Eu gosto muito do ambiente acadêmico, universitário. Eu sou um fã de campus universitário. Onde tem campus universitário, eu visito. Igreja, sala de concerto e campus universitário. Quando eu estou numa cidade, é onde eu vou fazer turismo universitário, sabe? Eu gosto de ver os alunos andando para lá e para cá. Eu me sinto jovem andando no meio deles, conversando, vendo o que a nova geração está pensando, vendo os hábitos, os estilos, as ideias, como é que elas mudam, né? Eu gosto da ideia de você trabalhar com uma turma ali de 20 e poucos anos, segundo, terceiro ano de engenharia. São telas em branco, sabe? Você tem uma cabeça fresca e a sua responsabilidade de trabalhar com eles, de influenciá-los e de transmitir esse bem é muito grande. Isso é um serviço, né? Eu gosto daquela ideia dos alunos de pós-graduação de caminharem comigo, da tutoria. Esse modelo para mim é muito gostoso, né? Assim, você quer ser meu aluno? Você quer ser meu orientado? Né? Por quê? Então vem caminhar comigo. É outro relacionamento. É um relacionamento diferente do da sala de aula, né? É um relacionamento no dia a dia, no passo a passo contigo ali. Isso é o tipo de discipulado, cara. Então tem muita semelhança com o ministério que a gente faz na igreja, né? E aí você conhece pessoas, você consegue desenvolver relacionamentos. Lógico, tem as atividades institucionais aí da profissão, e eu diria que no momento, até brinco aqui em casa com a Lilian, eu me vejo como um girador de pratos lá do circo, né? O cara gira um pratinho aqui, aí corre, gira o outro ali, corre, gira um outro lá, para que os pratos fiquem todos girando e não caiam no chão. Então parece que você está fazendo tudo, mas não está fazendo nada, né? Aquela sensação que às vezes até fatigante. Mas quando você vai para o relacionamento pessoal, que você vê um aluno produzindo um conhecimento novo, botando o nome dele como primeiro autor de um paper, né, apresentando aquilo numa conferência, quando você percebe que teve uma contribuição na transformação de uma vida intelectualmente falando ali, isso é muito prazeroso, cara. Pode ser tão prazeroso que pode beirar um ídolo na nossa vida. Aí vem o cuidado para a gente refletir com humildade. Mas que há prazer e satisfação, e por isso eu entendo que é uma atividade digna de ser feita diante da face de Deus, porque tem grande serviço, satisfação e bem comum ali, eu acredito que tem. Que legal, sensacional isso, sensacional. Isso aí, eu acho que é o que muitas vezes falta essa percepção em muitos profissionais, né, que estão na carreira. Como você falou, né, é legal circular no campus, ver novas pessoas chegando, né? De tédio a gente não morre no campus universitário. Não, porque de forma alguma. Não para de acontecer coisa. A gente fala sobre os desafios, a gente talvez, né, tenha esse medo de assustar o pessoal, mas essa fala aqui, ela não é só para quem tá chegando, ela também é para quem tá lá na frente. É porque eu acho que muitas vezes pode acontecer daquela pessoa que já tá há muitos anos na carreira universitária, na carreira acadêmica, e vai ficando entediado, talvez, ou vai deixando de ter esse brilho nos olhos. Eu acho que esse papo também é para você, não é só pro cara que tá querendo iniciar. Eu acho que esse papo também é para você que tá lá na frente e não tá vendo mais esse frescor, né? É muito legal andar pelo campus e ver, né, enxergar esse frescor e se reconhecer como parte disso. E eu admito, assim, na minha trajetória acadêmica também, enquanto eu estava na graduação, no mestrado, doutorado, eu acho que eu passei por alguns professores que eu percebi que não tinham mais esse brilho, ou percebi que talvez não eram mais parte daquele meio. Eles estavam ali, mas eles não se sentiam parte mais daquele lugar. Ou a pessoa se sente apenas como uma engrenagem que está ali e só está esperando ser descartada, né? É muito estranho isso. E eu acho que nós, como cristãos, com essa noção de serviço, ou essa noção talvez de ministério, que eu acho que foi o Johnny que falou no começo, né? Ou foi o Guto, dessas oportunidades da gente trazer essa visão, isso é muito rico. E aí eu acho que eu quero inverter aqui um pouco essa conversa pesada dos desafios, justamente para aproveitar esse frescor que o Guto jogou.
para pensar nisso, né? Quais oportunidades que vocês, como cristãos, veem nesse trabalho de relacionamento com o outro, de acompanhamento, né? Essa ideia da tutoria aí, do orientador com o seu orientado, essas oportunidades, essas janelas de oportunidade para o serviço acadêmico. Fazer um comentário sobre isso, que os alunos me descrevem assim, como professor que tem brilho nos olhos, sabe? Sempre falo isso, não, professor, dá para ver que você tem brilho nos olhos. E eu acho que essa é uma das grandes oportunidades. Uma das coisas, né, que Agostinho fala que a fé cristã faz com a gente é reordenar os nossos amores, e ele quer dizer que ele coloca os nossos amores na proporção certa em relação ao objeto desses amores, né? Então, eu acho que uma grande oportunidade é a gente modelar para os alunos o que significa amar o conhecimento no tamanho certo que ele tem na relação com Deus. Porque, em geral, as pessoas veem ou pessoas que idolatram o conhecimento, abusam dele, né? Ou pessoas que desusam do conhecimento e consideram o conhecimento teórico, abstrato ou filosófico como sendo irrelevante. E, de repente, os alunos têm a oportunidade de ver alguém que, ao mesmo tempo, tem brilho nos olhos pelo conhecimento, e eles percebem, por outro lado, que aquele brilho não é um brilho último, sabe? É um brilho porque está dentro de um contexto de alguém que enxergou algo mais. Então, o valor daquele conhecimento é secundário, mas ainda assim é importante. E essa proporção, essa moderação, né, que a ética cristã acaba trazendo nas relações, ela é fundamental enquanto testemunho, porque ela é um chamado a sair da idolatria, né, a sair das relações desproporcionais, e ela começa a mostrar como é um ser humano que está se relacionando com as coisas da maneira como elas realmente são. Sabe, como pode ser empolgante você andar e amar criação, mas enquanto criação, sabe? Não enquanto um fim último, né? Mas você tem um amor que é verdadeiro, não um amor que é interesseiro, mas uma curiosidade de fato por algo, uma área, né? Não porque aquilo pode te dar dinheiro, ou porque aquilo pode fazer outra coisa, mas porque você fica empolgado com como Deus faz as coisas. Ainda que você não explicite isso, a forma de tratar o conteúdo e as pessoas e a vida acadêmica vai trazendo esse testemunho para eles, né? Então, eu acho isso interessante, assim, quando eu paro para pensar. Eu, por exemplo, o Andrew Briggs, né? Que é um padrinho nosso aí da BC2, professor lá de Oxford, né? Um dos últimos livros dele, o título é It Keeps Me Seeking, né? E ele fala o convite da ciência, da religião e da filosofia. Ele me mantém buscando. Então, e é engraçado, porque é um velhinho, mas é um velhinho que você vê assim, com brilho nos olhos, sabe? Que a vida acadêmica faz sentido para ele, e isso modela, assim, como um convite para vocacionados, né? Para vocações, para a gente abraçar isso também. Eu lembro quando eu estava indo para a universidade, ainda na graduação, no ônibus, e tinha também um velhinho, assim, cabelo branco, dava para ver que era uma pessoa bem idosa, lendo um livro de matemática, assim, sabe? De transformações de matrizes com cálculos vetoriais complexos e tal. E eu achei aquilo o máximo, assim, uma pessoa que certamente era aposentada lendo um livro de cálculo altamente avançado, sabe? Então, eu acho essa uma grande oportunidade, assim, de convidar a se relacionar com a criação da maneira certa, e principalmente quando eu penso que, por ano, eu convivo com pelo menos 300 alunos por pelo menos 30 horas com cada um, sabe? Então, é um grande convite, né? É um grande tempo convidando as pessoas para um tipo de vida e um tipo de relação com as coisas e com Deus que acaba podendo contagiar, né, essas pessoas. Ô Johnny, você falou uma coisa aí, me trouxe uma lembrança aqui. Aqui no Texas eu estou participando de algumas aulas de graduação. Aqui eu estou no campus à vontade, eu posso assistir qualquer aula. Eu escolhi 4 cursos de graduação. Cara, é uma delícia. A universidade te rejuvenesce. Eu estou me sentindo com 22 anos de novo. Senta com os alunos na sala de aula. E fazia anos que eu não sentava numa sala de aula de graduação para ter aula, né? Então, essa experiência, esse ambiente, para quem gosta para quem considera trabalhar na universidade, é uma forma da gente se manter eternamente jovens, de certo modo. Então, tá trabalhando com um ambiente que te rejuvenesce nas ideias, esse frescor, e é muito bom. Complementando o que o Johnny falou, eu penso assim, o que é que a gente faz na universidade, como cristãos, que eu estou chamando de ministério, né? Ministério, ou seja, um serviço prestado diante do trono, essa ideia, né? Tudo que a gente faz na vida é serviço a Deus, em última instância. Então faça bem e faça diante da face dele. Mas de que forma que isso se materializa na minha carreira dentro da academia? Primeiro, no campo das ideias. A universidade, ou o ambiente universitário, a carreira acadêmica me ajudou muito a conseguir pensar melhor. Porque você é treinado para isso, você é treinado para argumentar, para defender, para justificar, embasar
as suas teses. Esse é o modus operandi da ciência, né? Você apresenta numa conferência, você tem réplicas e revisão de pares. Isso faz você desenvolver virtudes de mente aberta, de curiosidade, de diálogo, né? De respeito pela opinião diversa e contrária. Você conseguir trabalhar num nível de rigor acadêmico e científico, ou seja, não é qualquer coisa que passa no crivo, eu tenho que conseguir justificar, não posso falar bobagem, eu não posso gritar bobagens e achar que elas vão fazer sentido, né? Eu preciso ter voz branda, porém voz sólida. Então, trabalhar nesse meio me fez ganhar musculatura intelectual para a minha área técnica, mas também para outras áreas intelectuais da vida. Eu passei a ler teologia de outra forma. Eu passei a considerar conversas com outras visões doutrinárias ou tradições teológicas diferentes da minha, porque eu entendo que ali existe um anseio sincero por descobrir coisas novas, por pesquisar, por saber como é que o mundo, nós mesmos e Deus funciona. Então, trazendo isso para a nossa carreira cristã, aquele acadêmico ou treinado na academia tende a ter mais facilidade para aplicar essas ferramentas em outras áreas da vida e aí também na nossa igreja, né, na nossa teologia ou nas outras áreas, que para nós da ABC2 é muito importante, porque você está na interface entre dois mundos ali, justamente fazendo esse papel do meio do caminho. Mas o outro aspecto que eu queria destacar, para mim o mais importante, são as avenidas ministeriais que a universidade proporciona nos relacionamentos pessoais. É gente. A universidade é um prédio, é uma instituição, é um nome, claro, mas em última instância elas são pessoas. Pessoas que já passaram antes de você, então você está num contínuo histórico ali, e pessoas que virão construindo conhecimento sobre aquilo que você deixar, ou sobre aquilo que você destruir, né, as ruínas que você deixar para trás. Então, essa oportunidade já falamos dela, de trabalhar com mentes jovens, frescas, telas em branco, com muito potencial. E se você está numa boa universidade pública brasileira, que é difícil de entrar, provavelmente você vai estar trabalhando com as cabeças mais brilhantes do teu país. Os 30, 40 alunos que eu recebo em engenharia lá na USP são dos melhores alunos que o Brasil pode oferecer para a engenharia brasileira. Isso é muito bom. Mas o segundo aspecto é aquele da tutoria. No dia a dia, com os alunos mais próximos, principalmente aí pós-graduação, iniciação científica, você consegue desenvolver relacionamentos de amizade de verdade, cara. Porque ali vai além do relacionamento de cliente, ali vai um relacionamento de tutor, de mestre e tutorado. E isso é muito legal, porque eu aprendi assim, e eu vejo o benefício desse modelo na minha carreira e eu gosto de replicar ele com os meus alunos que trabalham mais proximamente comigo. Eu gosto de falar aqueles que caminham comigo no dia a dia, cometendo os erros que eu cometo, mas também se beneficiando dos acertos que o grupo todo realiza, né? Aí a oportunidade de amizade, de testemunho, de pregação do evangelho, não que eu faça isso em sala de aula, acho que não é adequado ou apropriado, e nem existe, na minha opinião, maneiras de você evangelizar no laboratório usando o método científico, não é nada disso, mas esse contato e essa confiança e esse relacionamento pessoal abre portas e oportunidades para você falar de outras coisas importantes da vida, que são as questões últimas que aparecerão necessariamente, né? E o último aspecto ainda no campo pessoal é o tal do aconselhamento. Na universidade, como um cristão numa universidade pública brasileira, para quem que você recorre quando você tem uma dúvida, uma crise existencial, né? Fui pego muitas vezes nessa situação, onde que alguém bate na porta lá da minha sala, do gabinete, e fala: professor Gustavo, posso conversar com você um minutinho? Pode. Da onde você é? De qual curso? Às vezes é um aluno que eu nem conheço. Não, é que eu descobri que você é crente, eu estou precisando conversar com um crente, com um irmão aqui, com um cristão na USP. Posso conversar? Aí fecha a porta lá e a gente bate um papo sobre diversas áreas da vida. É aconselhamento, cara. Isso é ministério pastoral na universidade. E na igreja acontece algo muito semelhante, porque pega os jovens e os adolescentes que estão pensando na carreira universitária ou dúvidas vocacionais, né? Que curso que eu faço, que universidade que eu vou, que carreira que eu sigo. Quando eles sabem que na igreja deles tem um irmão que é professor universitário, opa, vem conversar comigo. Então, Guto, deixa eu tirar umas dúvidas aqui, perguntar sobre universidade, sobre vida. É esse monstro mesmo que se fala por aí? Eu vou ser massacrado nas minhas ideias? Há uma teoria da conspiração que vai impedir os cristãos de fato serem cristãos na universidade? Como é que você vê essas coisas? Eu acho que a gente deve tocar nesse ponto ainda antes da gente falar tchau, viu, Thiago? Você passa a ser um conselheiro tanto na igreja ou no ambiente cristão, quanto na universidade para aqueles que nem são da tua igreja. Um cristão
Então, acadêmico, ele tem uma função dupla, ele é um agente duplo, né? E ele pode ser muito bem usado e enxergar isso como um serviço e um ministério. Muito bom. Isso tem tudo a ver com a própria missão da BC2, né? De construir essa ponte para que esses cristãos que pertencem, ou essas pessoas, né, que pertencem ao mundo da igreja, ao mundo universitário, acadêmico, possam transitar nessa ponte. A BC2 ela foi criada justamente com isso em mente, para que nós possamos capacitar os nossos irmãos a conseguirem, né, fazer esse trânsito e atuar nesses dois campos. Eu acho que isso é fundamental para a gente ter uma vida integral, né, essa integralidade da vida cristã onde nós estamos, onde quer que nós estivermos. E você falou uma coisa muito interessante aí desse relacionamento com a igreja e talvez dessas dificuldades de entender o mundo universitário, e talvez isso seja maior ainda em relação à universidade pública, né? E vocês dois estão dentro da universidade pública. E eu vejo que, de fato, parece que em muitos setores da igreja cristã, da igreja evangélica no Brasil, existem muitos mitos em relação à universidade pública, muitas dificuldades, né, sobre como nós devemos nos portar diante da universidade pública. E como que tem sido essa experiência de vocês? Né? Assim, vocês sentem que há talvez uma discriminação, ou há uma discriminação velada, né? Um pé atrás? Não, pera lá, aquele cara ali ele é professor, mas ele é crente. Mas, ao mesmo tempo, o Guto acabou de falar do aluno que se identifica com um professor crente, e isso pode fazer toda a diferença numa caminhada. Ao mesmo tempo, agora voltando para a igreja, na igreja parece que também pode haver, em muitas ocasiões, uma dificuldade com o cara que é membro da igreja, mas ele é professor da universidade pública. Não sei se vocês sentiram isso, ou se talvez vocês não tenham sentido, se vocês conhecem pessoas próximas a vocês, né, que são professores cristãos também, que já passaram por alguma coisa assim, né? Essa vida de agente duplo, como o Guto falou, acaba sendo uma oportunidade muito boa, mas também é uma oportunidade de ser visto com um pé atrás. Como assim? Como pode isso ser possível? E como a gente faz para lidar com isso? Então, eu tenho até uma anedota interessante sobre isso, porque no meu concurso para professor, o tema sorteado para a aula, né, foi um tema assim da área de economia industrial, e aí eu dei aula sobre aquilo, e aí no final tem a arguição, né, sobre a aula. E o primeiro professor levantou a mão e a primeira coisa que ele falou foi: você sabe que aqui não é um lugar de fé, né? E não tinha absolutamente nada a ver com o tema da aula, né? E provavelmente aquele professor tinha me stalkeado de alguma forma, né? E descoberto alguma coisa sobre a minha fé cristã, e ele quis de cara colocar esse ponto. Então esse foi meu cartão de visita, digamos assim, chegando na universidade. Então, realmente, dependendo da área, você pode experimentar isso. Mas eu gosto de uma coisa que Paulo diz, que ele fala o seguinte: ninguém pense de mim mais do que de mim ouve ou em mim vê. Então, o ponto dele é assim: com o tempo, eu vou mostrar quem eu sou, para além de rótulos ou estereótipos que inicialmente as pessoas possam colocar sobre mim, né, como os superapóstolos estavam tentando fazer, colocando rótulos para diminuir Paulo ali no contexto coríntico. Então, eu tive essa experiência mesmo, assim, com o tempo, esse professor e alguns outros, né, passaram a me respeitar, porque eles foram vendo que eu sou um cristão, vocal sobre isso, inclusive, assim, né, não sou um 007 nesse sentido, todo mundo sabe disso, eu prego na minha igreja, todas as pregações são gravadas, os alunos me stalkeiam, assistem as pregações, sabem que eu prego na igreja também, mas a maneira de viver a vida acadêmica, em sala de aula, em especial, que eu digo que é o principal ponto a cuidar, né, dos alunos, eu falo o seguinte: se você ganha os alunos, ninguém vai conseguir se levantar contra você na universidade. E eu, sinceramente falando, eu não lembro a última vez que eu não fui escolhido para ser paraninfo ou patrono das últimas turmas que formaram do meu curso. E é uma turma diversa, né, são alunos da universidade pública, mas que respeitaram a partir do que em mim viram e de mim ouviram, né? E não de rótulos que receberam ali pré-fixados, né? E numa dessas formaturas, eu fiz um discurso, e no discurso eu falei sobre o orgulho de um rei antigo da Babilônia, né? E foi interessante. Legal. Aí no final, um professor que é militante assim, contra a fé cristã, ele também estava na banca. Foi interessante porque ele foi o patrono e eu fui o paraninfo, alguma coisa assim. E aí no final ele me procurou e falou: olha, eu gostei demais do seu discurso. Então, eu sinto isso, sabe? Que as pessoas com o tempo vão percebendo que você é. Então, pode ter uma resistência? Tem, mas a gente não tem que temer, né? Vai dando a demonstração. E aí, como Paulo diz, não são só palavras, né? O poder.
É o poder de demonstrar o que a gente prega. E aí, contra isso, né, não tem mau testemunho, assim, enfim, não tem acusação que possa vir. E se vier, como diz Pedro, nós somos bem-aventurados, porque aí sim nós estaremos sofrendo como cristãos. Tá? Então é um privilégio, não um problema. Johnny, isso é muito interessante, essa tua experiência, cara. Na nossa área de engenharia, administração, talvez isso possa ser muito sutil, né? Não ter grande... Eu fico pensando naqueles que estão nas áreas mais quentes, né? Humanidades, aí, pedagogia, filosofia. Você vê, de fato, embates de ideias que chegam num nível pessoal, né? Pessoas sendo canceladas ou perseguidas. Graças a Deus, Deus tem me livrado disso na área da engenharia. Não que não haja problemas ou grandes questões que invoquem os nossos pressupostos de fé. Eles participam disso. Afinal de contas, nós somos pessoas integrais aí, que não dá para deixar metade do corpo na igreja e trazer metade para a universidade. Mas a nossa presença no mundo é uma presença de antítese, né, cara? Não pode ser diferente disso. E se nós participamos desse processo redentivo de expulsar o reino parasita, né, desse processo de redenção, que Jesus já venceu, mas que nos chamou para sermos agora co-participantes do processo de limpeza, ora, na tua missão, na tua vocação acadêmica, na tua missão universitária, trabalhe para redimir aquele pedaço do reino. Lógico, há um respeito pela legislação, é um Estado laico, é uma universidade laica, né? Até precisamos explicar muitas vezes o que isso significa, né? O desrespeito contra a religião não cabe na universidade laica também, a perseguição religiosa não cabe na universidade laica, nem no nosso Estado brasileiro. Então, isso tudo tem que ser, às vezes, lembrado e a gente tem que botar isso à frente. Mas eu nunca vi ou nunca senti dentro de uma conspiração para impedir o meu trabalho, para puxar o meu tapete. Também no meu círculo de atuação, meus colegas, meus alunos sabem que eu sou cristão, nunca escondemos nada disso, muitos se beneficiam e conversam disso comigo, mas o que você falou faz sentido. Se você faz um bom trabalho dentro do rigor científico e acadêmico e você entende o que você está fazendo, os limites da ciência, como que ela opera, você é visto como um bom cientista, um bom pesquisador, um bom professor, um bom profissional acadêmico. E isso conta pontos a seu favor para você poder articular antíteses, né? Então, a gente tem que fazer bem esse papel porque a gente está numa posição de muita visibilidade para o reino. É muito fácil ser desacreditado por bobagens, mas você tem que tomar cuidado para não entrar no caminho das bobagens, né? Eu gosto da analogia lá de Paulo do fazedor de tendas, né? Paulo era um fazedor de tendas profissionalmente, você é um professor universitário, você é um pesquisador, então vá fazendo as suas tendas e faça boas tendas, não vai fazer porcaria na universidade não. Seja um bom professor, seja um bom pesquisador, um bom gestor, preste bem as suas contas, né? Pesquise aquilo que de fato interessa e nesse processo dê testemunho do reino de Cristo que está vindo. Então, eu acho que, de novo, só para reforçar aqui, há campos acadêmicos onde há mais embate de ideias e talvez perseguições? Há, de fato. E quem está entrando nessas áreas tem que entender que vai ter que desenvolver casca grossa, vai ter que confiar nas providências de Deus, porque é um campo a ser limpo e redimido que vai dar mais trabalho. Isso diz que toda universidade pública ou todo o empreendimento universitário que é organizado hoje no século XXI, que vem aí desde a Revolução Científica, ele é do diabo, ou ele não serve a nada, ou ele tem que ser evitado. Não, na minha opinião, não chega nesse ponto. Eu entendo que a instituição universidade, que hoje existe em várias culturas, ela é um ganho para a sociedade, ela é muito importante, ela traz muito benefício e não deve ser alguma coisa evitada, combatida e muito menos destruída por cristãos. A gente tem que entender como que a gente vai ser um bom cristão na universidade, da mesma forma que eu preciso entender como eu vou ser um bom pai dentro da família, como que eu vou ser um bom gestor público dentro da política, como que eu vou ser um bom administrador dentro do mundo corporativo e assim por diante. E sempre, né, num processo de oração mesmo, né? Inclusive buscando sabedoria para a gente entender o nosso papel como agentes redentivos, né? Eu gosto desse termo, e de pessoas que realmente estão vivendo, de certa forma, em antítese com este mundo, mas conseguindo
conseguir diferenciar isso de uma guerra cultural ou de um conflito, né, constantemente estabelecido em relação ao mundo. Eu acho que acaba que muitas vezes nós temos dificuldade em estabelecer um equilíbrio entre essas questões e a gente acaba adotando como antítese a ideia da guerra cultural ou a ideia do conflito perene, né, dessa beligerância que muitas vezes muitos cristãos acabam assumindo ao imaginar que essa é a forma de agir em antítese, né, e muitas vezes não é por aí, é exatamente ao contrário, né? Foi ótimo você comentar sobre isso, porque me fez pensar numa coisa, né? É claro que se chegar um momento, né, de um conflito de devoção, que esse conflito seja colocado diante de nós, é lógico que a gente tem que estar preparado para ir para a fornalha ardente, ou para ir para a cova dos leões, né? Ou para ir para a prisão de José. Então é claro que esse extremo, né, de um limite em que a antítese pode se tornar assim absolutamente não ambígua, você vai ter que ter uma posição claríssima, né, ter as últimas consequências, por exemplo, de ser exonerado ou alguma coisa do tipo. A gente tem que estar preparado para esse momento. Mas a vida não é feita apenas desses momentos e nem a gente tem que ter uma atitude baseada apenas em como a gente agiria nesses momentos, né, de extremo. Tanto que, se a gente pegar ali no caso da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, Daniel, e no caso do Egito, José, tiveram várias outras formas de engajamento para além desses momentos específicos, que foram, inclusive, assim, positivas e contributivas, né? Mesmo enfrentando, por exemplo, assim, receberem nomes em honra a deuses daquelas nações, não foi algo ali, não foi uma briga que eles compraram, você não vai poder me chamar Belsazar, em homenagem a Bel, né, um deus babilônico. Então, assim, algumas coisas secundárias, eles não conflitavam diretamente, né, cientes do lugar que eles tinham de influência cultural, mas óbvio, ao chegar no momento em que isso se tornava um conflito, eles estavam preparados também. Eu gosto de um documentário que, inclusive, eu deixo indicado, Reframe. Ele foi produzido pelo Regent College, né? E ele já foi todo legendado em português. Tem a página do Reframe Brasil. E em um dado momento, eles entrevistam, né, uma pessoa que participa de um conselho de uma grande empresa americana. E a pessoa fala, cara, mas, assim, você não acha muito difícil você estar ali, né? Assim, os valores são tão diferentes dos seus, como cristão, e não é muito difícil você estar nesse conselho, né? E ele fala, às vezes eu penso nisso, mas eu prefiro pensar quão difícil seria imaginar que nenhum cristão estaria ali. Então ele fala, a minha influência pode ser pequena, mas algumas decisões foram diferentes porque eu estava ali. Então eu acho que realmente, às vezes, o pessoal tem essa atitude muito forte, assim, contra a universidade, às vezes contra a universidade pública, no meio cristão, mas o ponto é, a gente está ali. A gente está ali e coisas podem ser diferentes por causa disso, e como eu falei no início, a glória de Atenas também será levada à Nova Jerusalém por meio dos nossos pequenos... Eu ia pedir exatamente para você falar da sua frase. Tá, então, eu falei no início, né? Eu falei aí no início que a glória de Atenas também será levada à Nova Jerusalém. É uma brincadeira, porque logo ali no 2º século, né, Tertuliano, um dos pais da igreja, ele levantou essa pergunta. O que Atenas tem a ver com Jerusalém? E já numa postura um pouco de rompimento ali com a filosofia grega em relação às suas ingerências na teologia, Apocalipse 21 traz essa resposta, né? Lá fala, ao descrever a Nova Jerusalém, que a glória e a honra das nações serão trazidas a Jerusalém. A gente tem antecedentes disso, por exemplo, quando o povo sai do Egito, né, e leva as riquezas do Egito, que acabam sendo usadas para a construção do tabernáculo e depois do templo. A gente tem isso depois, quando Ciro providencia, né, os recursos, e mesmo ali Neemias vem com recursos das nações pagãs, né, para a reconstrução de Jerusalém do templo. A gente tem a rainha de Sabá trazendo as riquezas ali para Salomão. Então, a Bíblia dá essa resposta, é que, assim, todas as nações e tudo de produção cultural vai ser trazido a Nova Jerusalém, vai ser purificado, obviamente, no altar de Deus, mas vai reluzir transfigurado do outro lado, né? E Atenas não é diferente. Assim, a academia, inclusive o termo, né, vem dessa região onde Platão fundou ali a escola dos discípulos dele, né? Era a região em honra ao herói grego Academo, por isso chamava academia, e era esse lugar de discussão. Então, assim, essa contribuição grega, a gente pode dizer, ela tem que passar por sacerdotes cristãos, né, que entreguem essa área da vida no altar de Deus em sacrifício, para que isso saia ressurreto do outro lado, brilhando do tamanho certo, né, e transfigurado, assim, na glória de Deus. Uau!
Muito bom, Johnny, muito bom. Olha, a gente está caminhando para o nosso final e o papo está muito bom. A gente poderia continuar mais uma hora aqui, que seria muito bom continuar ouvindo, mas como todos os nossos papos, eles nunca têm fim e sempre abrem portas e janelas para outros papos que poderão vir. Mas a gente ainda tem um tempinho para a gente começar as nossas considerações finais e para a gente ouvir um pouquinho mais do Guto e do Johnny. Mas eu quero ouvir deles, assim, o que eles podem deixar nesse final, assim, de como a gente pode levar essa caminhada, como a gente pode, o que a gente pode aconselhar, inclusive, como o Guto falou, né? Cara, obrigado. Foi muito bom o papo, Johnny, Thiago, obrigado pelo convite. Para terminar, à medida que a sociedade brasileira vai tendo mais cristãos e mais evangélicos, e a gente tem visto esse crescimento aí nas estatísticas, é natural que a amostragem que entra na universidade seja de mais evangélicos entrando na universidade. Ou seja, nós teremos mais cristãos evangélicos nos bancos das universidades nessa geração e provavelmente na próxima geração assumindo cadeiras aí como docentes, pesquisadores e até gestores da universidade pública. Eu senti isso já faz 20 anos que eu estou na universidade, desde que eu entrei como aluno e depois como professor, e eu percebo que hoje eu vejo mais alunos evangélicos nas turmas do que na minha época de aluno. E aí, essa conversa serve, e a BC2 de forma geral serve, para preparar o cristão que está entrando para esse mundo. E espero que aquele que esteja ouvindo e fique vislumbrando uma carreira acadêmica e pensando se eu devo ou não seguir nessa carreira, primeiro como aluno, depois talvez como profissional da academia, eu diria que venha, seja bem-vindo. Se você reconhece vocação, chamado para trabalhar nessa área, vem ser feliz. A gente ganha pouco, mas a gente é feliz e a gente serve muito. E tem muito campo para trabalho. Eu vejo, assim, a universidade deve crescer no Brasil, primeiro porque ela vai precisar absorver mais gente que chega. Ela tem crescido em qualidade, as universidades brasileiras têm aparecido em rankings internacionais, em publicações de peso, em questões próprias do Brasil. Tem questões aí na área de agricultura, de saúde, de engenharia, que são questões brasileiras e precisam de gente trabalhando nessas áreas. Então tem muito trabalho e o trabalho vai crescer. Eu não vejo assim a decadência e o fim da universidade pública no Brasil. Também vejo o crescimento de muitas universidades particulares, confessionais ou não, mas universidades particulares, que vão suprir um pouco da demanda que a universidade pública não dá conta no nosso país. Então, na minha perspectiva, haverá sim um crescimento, né, uma demanda por profissionais na academia aparecendo aí. E como o Johnny disse, se não formos nós que vamos fazer esse trabalho, quem mais vai fazer, né, diante da face de Deus? Então, venha fazer esse trabalho, prepare-se para ele, e a BC2 pode ser, na tua vida, um caminho, uma companhia, vamos chamar assim, né, uma companhia boa para você entender como é que funciona a interação entre fé e ciência, como que a filosofia te ajuda a pensar esses campos, como que você desenvolve virtudes que te preparam para uma carreira acadêmica, como é que o relacionamento pode ser visto entre pessoas, até pela experiência de alguns irmãos mais velhos que já estão na caminhada há mais tempo. Então, use dessa companhia da BC2 de maneira inteligente. Aqueles que já estão na universidade, velho de guerra, né, já está lá com o casaquinho pendurado na cadeira lá, cuidado, porque é muito fácil não fazer nada na universidade pública brasileira, né? Infelizmente, a nossa universidade pública brasileira ela é atrelada a um modelo de funcionalismo público que está bastante doente. Então, é muito fácil você querer entrar na universidade, ter a tal seguridade do seu emprego e não fazer nada pro resto da vida. E a gente vê muitos colegas, graças a Deus a geração mais nova tem essa mentalidade já bem diferente, mas muitos colegas que fazem o mínimo necessário para se manter ali no low profile, né, na universidade, e geram críticas de fato verdadeiras, né, contra o funcionalismo público na universidade. Então, se você é um professor universitário, lembre que também na universidade é muito fácil fazer qualquer coisa. A gente tem liberdade acadêmica para poder desenvolver coisas. Então, seja um bom professor, um bom pesquisador, um bom gestor universitário, porque você está fazendo isso diante da face de Deus e preste um bom serviço. Essa ideia de que a universidade é um cabide de emprego que você fica quieto lá, tem que acabar, tem que morrer, e o cristão tem que contribuir nessa direção. Eu gostaria que as nossas universidades fossem todas universidades de primeira classe, reconhecidas internacionalmente por qualidade e eficiência. E quem que vai fazer isso, se não aqueles que estão dentro da roda, da engrenagem, da estrutura universitária?
universitário. Então fica aí o meu convite para quem quer entrar e o puxão de orelha para quem está dentro, torcendo para sair. Ainda tem muita coisa para fazer antes de pendurar a chuteira. Legal. Assim, minha primeira fala é em agradecimento à BC2, né? Eu fui gerente geral lá do projeto de fundação da BC2 de 2015 e 2018, e essa experiência foi super formativa para mim e teve uma gigantesca influência na minha decisão de, depois do doutorado, né, estando servindo como pastor em uma igreja local, decidir voltar para a academia como professor. Então, se você está ouvindo e não conhece bem a BC2 ainda, conheça, não se deixe prender assim, por nenhum rótulo específico, se entregue a essa experiência, né, de estar em contato com uma comunidade que procura fazer essa integração de uma maneira sábia, e eu tenho certeza que isso pode influenciar bastante a sua vocação, né, como influenciou a mim. E sobre vocação, estando eu numa faculdade de Ciências Econômicas, algo que eu sempre penso em termos de demanda e oferta, e isso influenciou muito a minha decisão de continuar servindo, né, numa equipe pastoral, mas não mais assim como pastor da igreja local durante a semana, né, em tempo integral, mas sim como professor prioritariamente, que foi o seguinte raciocínio, né, onde que tem mais demanda e menos oferta por cristãos que modelem e imitem a Cristo naquele lugar. E quando eu parei para pensar, tendo vindo, né, da minha própria faculdade de Ciências Econômicas, na minha formação de pós-graduação, eu pensei, cara, eu acho que não tem nenhum cristão no meu departamento, né? Então, eu não posso abandonar essa oportunidade, né, de estar ali. Então, eu convido aí você também a refletir vocacionalmente sobre isso, né, diante dos dons, talentos que Deus te deu e das demandas que existem no mundo, sabendo que você não vai suprir todas, mas como que você pode ocupar um lugar em que talvez nesse momento tenha muita demanda e pouca oferta, né, de pessoas para isso. E, por último, dois pontos rápidos aqui, mas eu falei ontem na minha aula para os meus alunos, eles me perguntaram alguma coisa, eu lembro que a minha resposta foi, cara, se eu não ganhasse nada e não tivesse que pagar nenhuma conta, eu acho que eu faria exatamente o que eu faço. Uma vida acadêmica, porque basicamente a vida acadêmica é você se tornar um especialista em ouvir, enxergar, falar e escrever. As 4 funções básicas. E a gente tenta se tornar especialista nisso, né? Em saber ouvir bem, que é exatamente a ênfase da tradição judaica de conhecimento, né? Ouve, ó Israel. E depois saber falar bem, né? Com base naquilo que a gente enxergou, pelo que a gente ouviu, que é a base ali da proclamação, né? Da missão da igreja também. Então, assim, eu amo o que eu faço. E aí esse também é um convite. Numa cultura, né, que outras formas de amor que não filéu estão tão presentes, né, tipo eros, assim, que é essa forma do desejo, que parte da falta, né, e que tenta se suprir ali no consumo do outro e das coisas, eu acho que a gente tem a oportunidade de mostrar o filéu, sabe, assim, a filosofia, né, esse amor pela sabedoria, sabe, pelo conhecimento, mesmo que ele não seja imediatamente útil do ponto de vista pragmático, ou mesmo que ele não traga mais poder de consumo, mas a gente abre janelas para outros bens, assim, que não podem ser canalizados como o Gaudsburg diz, né, numa sociedade de túnel em que tudo tem que ir em direção ao consumo no final das contas. E por último, não deixa de ser, como qualquer missão, um sacrifício, né, mas tomar a cruz também, sem dúvida, como qualquer outra missão de qualquer outro cristão deveria ser. Mas lembremos que os sacrifícios, os tipos de sacrifício lá em Levítico, né, eles envolvem sim holocausto, assim, que você é totalmente consumido, né, envolvem sacrifícios acompanhados de súplicas, mas também de ação de graças e de comunhão, né. Então, Jesus foi para um sacrifício, um holocausto no Gólgota, mas ele também celebrou um sacrifício de comunhão, né, com seus discípulos na noite anterior ali na ceia, né, com muita alegria, cantando hino, como diz a Bíblia. Então, é um lugar de sofrimento, mas também de alegria, e no fim a alegria vai continuar e o sofrimento vai passar. Amém. Maravilha, maravilha. Que palavra boa, Johnny. Obrigado, viu? Muito obrigado. Obrigado, Guto, também pelas contribuições, por todas as palavras aí, que com certeza, eu tenho certeza absoluta, que enriqueceram muito nossos ouvintes, e eu agradeço muito pela participação de vocês aqui. Um grande abraço para vocês, porque a gente sabe que pode contar com vocês sempre, e esse papo foi muito bom, estou muito feliz. E agradecemos também aos nossos ouvintes que estão aí até agora. É um prazer caminhar com vocês, e nós ficamos por aqui, né? Nós temos BTcast ABC2 todos os meses, então continuem nos acompanhando. Nós temos mais 63 episódios antes desse, então curtam lá, corram atrás, quem não conhece ainda, vão ouvir todos os outros episódios, e a gente se vê no mês que vem. Um grande abraço a todos.
Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.